vou chamar a próxima apresentação, que vai ser do Leandro Ramires Duarte, da UFMS. O título da apresentação é Uma leitura sobre a filosofia da história em Karl Marx. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, Helena. Me escutam bem, só para confirmar? Então, boa tarde a todos, né? Quero saudar os colegas, né? A mesa virtual, né? Que está presidindo, né? As mesas de comunicação. Meu nome é Leandro, eu sou graduado pela UFMS, faço parte também do programa de mestrado profissional da UFMS, e eu hoje vim apresentar o meu trabalho sobre o Marx, ainda uma pesquisa que iniciou esse ano, para poder falar sobre a proposta de um material didático, né, paradidático, aliás, né, sobre a filosofia da história presente em Karl Marx, mas mais precisamente aos conceitos que se revelam, né, sobre o conceito de história universal presente na teoria de Marx. Né? Para Marx, a história, né, o motor da história seria a luta de classes, né? Mas a economia burguesa ela tenta sempre apagar esse motor da história que Marx julga, né, ser o motriz, né, da história. O principal objetivo, né, de fazer esse material paradidático, né, para o ensino médio, mais precisamente para o segundo ano, onde eles trabalham política, como objeto do conhecimento, é fazer a junção de dois textos muito importantes de Marx. Né? Primeiro, o Capital, mais precisamente no capítulo 24, onde ele trata sobre a acumulação primitiva do capital, que pode ser lido também como uma forma originária do capital, e também os rascunhos que Marx fez, que se intitulam Grundrisse, né? São os esboços da economia política, mais precisamente as formas econômicas que precederam o modo de produção capitalista. Geralmente, quando nós trabalhamos esse assunto da luta de classes em sala de aula, nós trabalhamos mais o Marx do Manifesto Comunista, né, ligado? E não é só a filosofia que faz isso. Né? Outras áreas das ciências humanas também pegam o Manifesto Comunista e colocam ali como se fosse, né, o trabalho mais maduro de Marx, sendo que esse trabalho vem em choque com Marx mais jovem ainda, e é um texto panfletário, né, ainda do Marx escrevendo, né, para os operários de fábrica. Então, o Marx, de O Capital, né, ele se faz talvez um pouco ignorado, né, nas salas de aula. Então, eu pretendo trazer essa leitura de Marx mais maduro, né, pegando referência com um rascunho, né, que pode, né, auxiliar nessa leitura do Capital, onde o Marx vai trazer formações econômicas que não tem como o capital como pressuposto. Né? Então, o Marx vai trazer a história universal como a história do modo de produção capitalista mesmo. Né? Então, só para me situar aqui, então essa associação ela se faz necessária. Eu quero também, né, com esse produto, ajudar não só os professores de filosofia, mas vai ter o foco, né, lógico, né, em cima da nossa área, mas também serviria como um material suplementar para qualquer disciplina das ciências humanas que pretenda trabalhar com Marx. Então, no capítulo 24, Marx vai falar das condições que permitiram o modo de produção capitalista existirem. Não a sua consequência. A economia burguesa, ela trata sempre o modo de produção capitalista como se tivesse uma gênese natural, e que sempre tenha sido a história da humanidade. Mas em Formes, Marx vai mostrar que existiam outras formações que não tinham essa acumulação do capital
ou o capital como pressuposto da sua reprodução e conservação. Marx vai citar três comunidades passadas, né, que vão, então, mostrar mais ou menos como o mundo desenvolveu sua produção. E uma delas é contraditória. O surgimento da propriedade privada, ela vai revelar uma contradição, e esse é um modo greco-romano, que Marx vai falar, que utiliza principalmente a escravidão e a servidão, né? E uma contradição ali sobre as guerras, né, que vão permitir essa condição, como uma primeira condição que vai permitir o modo de produção capitalista existir, né? Ele apresenta uma forma oriental também, né, que nós podemos pensar como o Egito Antigo, né, uma forma que teria um elo comum, religioso, talvez, e as pessoas trabalhariam para a comunidade, né? Todo o excedente de trabalho seria para a comunidade. E também uma forma eslavo-germânica, né, que seria de pequenos camponeses, né, pelas florestas, né, e pequenas comunidades funcionando ou seja, essas comunidades elas seriam soltas, mas se reuniriam apenas para debater coisas comuns, né, sobre sua vida, né, sua vida comunitária, né, não seria o pressuposto do capital, o capital como pressuposto da produção. O capítulo 24, ele vem para mostrar a história da formulação desse capital. Marx vai mostrar as diversas alavancas que existiram, principalmente na Inglaterra, para mostrar como esse capital surge, como esse modo de produção surge. Então, ali vai ter as leis dos cercamentos, vai ter a expulsão dos camponeses das suas áreas, né? E ali, nos Grundrisse, Marx vai fazer não está presente, né, porque Marx só vai colocar as condições históricas no capítulo 24, no Capital, para poder unir todo, né, o livro, né, até o capítulo 18 do Capital, para falar, ele está mostrando a fundamentação do modo de produção capitalista, como ele funciona, mas ele precisa mostrar como surgiu isso, né? Então, Marx vai mostrar historicamente como se deu o modo de produção capitalista. E essas alavancas serão necessárias para tirar o trabalhador da sua condição de subsistência, né? Onde eu faço um paralelo, o Marx vai trabalhar muito nos formas com a noção de physis, né? A noção de physis grega, né? O ser humano usando a comunidade, também a natureza como própria expressão de si, né? A natureza, né, ele age como tudo se fosse. Ele também, como parte da natureza, ele transforma a natureza como se fosse extensão dele próprio, né? E o modo de produção capitalista, ele vai suplantar essa lógica. Ele vai acabar com essa lógica, mostrando que o trabalhador não, primeiro criando essas condições para que o trabalhador não tenha acesso à sua sobrevivência e troque sua força de trabalho por um salário no final, né? Essa leitura da filosofia da história de Marx, ela é muito assentada em Hegel, né? Muito assentada em Hegel. Pretendo, né, fazer leituras mais apuradas de Hegel durante a pesquisa, como eu disse, ela está muito incipiente, mas trabalhar com essas alavancas contraditórias que permitiram o capitalismo existir, né? E mostrar um Marx mais maduro, e pegando os textos que são tentando comparar um pouco, né, a leitura de Marx do passado, na sua juventude, comparando esses textos de maturidade do Marx com essa história da filosofia, né? Então, o trabalho ele vai permitir
meu trabalho no final vai permitir que o professor ele tenha uma outra abordagem para poder trabalhar Marx em sala de aula, né? Utilizando esses conceitos da história universal, né? Vou utilizar também com alguns conceitos, alguns trabalhos que foram usados, foram feitos na Universidade de Campinas, né, através do professor Hector Benoit, já falecido, e trazer essa discussão, né, para dentro da sala de aula. É uma pretensão grande, mas que eu pretendo vencê-la, né? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Leandro, uma pergunta sobre exatamente onde tu paraste, né? Sobre trazer a tua discussão para dentro da sala de aula. Tu apresentaste bem aqui o teu objetivo maior é fazer essa mudança do tirar o Manifesto Comunista como obra de referência e tu julgas que ler o Capital, sobretudo o capítulo 24, é um instrumental mais robusto para compreender o pensamento do Marx. E tu apontaste também conversas com os professores da história, né? Não só da história, mas das demais disciplinas de ciências humanas. E no final tu diz, bom, agora a aposta é trazer essa discussão para dentro da sala de aula. Então, essa é a parte que eu queria te ouvir um pouco mais. Primeiro, se tu pensa fazer essa conversa com os professores de história também, ou como tu pretende desenvolver a tua intervenção na sala de aula. Sim, obrigado pela pergunta, professor Alfredo. Eu gostaria de fazer um enfoque filosófico em Marx, né, mas principalmente nessa questão da filosofia da história. Creio, né, que será um material que eu vou precisar dialogar com outras áreas para poder dar uma robustez maior para o trabalho. E vai acabar ficando, né, como a gente precisa também dialogar, né, com algumas áreas, né, das ciências humanas para poder dar nossa aula, né, dá também, né, um material suplementar, né, para que auxilie outras áreas, né, a pensar filosoficamente também e uma outra abordagem sobre as obras de Marx, né, quando diz respeito à história da luta de classes, né. Eu acho que muitas áreas trabalham, né, acho não, é notório que muitas áreas trabalham com Marx, e esse enfoque, né, não é só a filosofia, mas as humanidades como geral, tem como enfoque Marx o Manifesto Comunista. Né. Então, que o trabalho possa contribuir, né, com uma outra abordagem, né, sobre o assunto. De maneira um pouquinho mais específica, já pensaste onde vai ocorrer a intervenção, turmas de primeiro, segundo, terceiro ano, no ensino médio, ou eventualmente fundamental? Como seria a estrutura mínima dessa intervenção? Já pensaste em alguma coisinha assim? Eu pensei em trabalhar no segundo ano do ensino médio, né, principalmente com objeto de conhecimento do trabalho e política, né, que eles têm, né. Então, apresentar ali como que é a história do trabalho para Marx, né, como que o ser humano ele se relaciona com a natureza, né, isso vai dar, né, um aspecto, né, da economia para esses alunos, porque geralmente quando se fala em economia se pensa em dinheiro, né, mas a economia ela é a transformação da natureza, a distribuição dela, né. Então, pensar o trabalho, né, como elemento fundamental da economia política, né, para esses alunos. Então, penso trabalhar no objeto de conhecimento do segundo ano, trabalho de política. Obrigado, Leandro.